Olá, o que você sabe sobre o Mercado Comum do Sul? Simplificando, Mercosul. Esse é o nosso tema, debate realizado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Como é que nós podemos melhorar as relações das legislações nacionais dos países do Mercosul? Mas a grande responsável pela desindustrialização no Brasil, repito o que eu já tinha falado antes, foi o câmbio sobrevalorizado por mais de 10 anos. Em 2014, o intercâmbio comercial entre o Brasil e o Mercosul caiu 13%. E não é porque o Mercosul está em má situação, está paralisado agora, que devamos virar as costas para o Mercosul. Ao contrário. Porque há um sentimento de que o Mercosul está parado. O papel brasileiro, a influência argentina. 25 anos do Mercosul. A discussão está começando. Eu cuidei de Mercosul durante 20 anos, quase a vida toda do Mercosul. O Mercosul não deixa de ser um processo de integração. Muita gente acha que o Mercosul é um acordo de livre comércio, meramente um acordo de livre comércio, como é o NAFTA, como são outros acordos que estão sendo assinados, a Aliança do Pacífico, como a parceria transatlântica. O Mercosul tem um objetivo maior, tem um objetivo mais ambicioso, de ser um processo de integração. O Mercosul está passando por uma crise, é preciso dizer isso muito francamente, o que o Mercosul está passando por uma crise. Está um dos piores momentos do seu processo de integração. E não é porque o Mercosul está em má situação, está paralisado agora, que devamos virar as costas para o Mercosul. Ao contrário, deveríamos, e não estamos fazendo isso, deveríamos cuidar mais dele e deveríamos ter mais firmeza com relação ao processo de integração. O problema do Mercosul e a crise do Mercosul é por culpa e responsabilidade única dos sócios. O Mercosul é a vontade dos sócios. O Mercosul será sempre aquilo que os sócios quiserem que o Mercosul seja. O Brasil é que é a locomotiva do Mercosul. Se o Mercosul hoje não funciona é porque o Brasil não quer, não tem desejado que ele funcione, ou pelo menos não tem sido mais firme para que ele funcionasse. Eu acho que quando a gente analisa a questão do Mercosul, não pode ser analisada individualmente, isoladamente, do contexto geral da política externa brasileira. Quer dizer, durante esses últimos 12 ou 13 anos, o discurso do governo brasileiro colocou o Mercosul e a integração regional no centro da política externa. Depois de 13 anos, os dois, a integração regional e o Mercosul, são dois dos maiores problemas da política externa brasileira. Por que isso? O PT, quando chegou ao governo, trouxe uma nova visão de mundo para a política externa brasileira e uma influência partidária muito grande na formulação e na execução da política externa. Uma das coisas que foi dito repetidamente é que o Brasil, com o governo Lula e agora Dilma, fez a opção sul-americana, está nos documentos, e que o Brasil não enfrentaria sozinho os desafios da globalização. E, coerente com essa visão estratégica, o governo brasileiro favoreceu a expansão do Mercosul, segundo a doutrina vigente, para se opor à hegemonia americana aqui na região. Eu acho que o Mercosul tem que ser visto dentro desse contexto. Quer dizer, a expansão do Mercosul, uma série de outras políticas de afinidades ideológicas, de paciência estratégica, tudo isso que decorre dessa visão de mundo e dessa visão estratégica, ajuda a entender o que aconteceu no Mercosul. As reuniões do Mercosul são importantes, obviamente, que se façam declarações políticas. São importantes. Eu acho que o Mercosul tem que se posicionar com relação à América do Sul, com relação ao mundo, com relação aos grandes problemas do mundo. Mas a agenda do Mercosul, e cabe muito ao Brasil fazer isso, tem que ser mais direcionada à parte comercial, à parte econômica e à parte dos interesses econômicos dos sócios. Não é o caso de nós virarmos as costas para o Mercosul.
seria irresponsável virar as costas para os nossos sócios. No momento em que a gente resolver mudar a normativa do Mercosul para acabar com a União Aduaneira, para transformar o Mercosul num acordo de livre comércio, isso será uma bufetada na cara dos nossos sócios, dos países vizinhos. Com toda franqueza, será ofensivo aos nossos sócios propor, na mesa de negociação do Mercosul, que acabemos com a integração. É como dizer, vamos acabar com a nossa amizade, com a nossa solidariedade. Isso não podemos fazer com países vizinhos. Não podemos fazer sequer com a Venezuela. Essa questão da defesa do interesse brasileiro é difícil. O Regis mesmo agora mencionou, disse que se a gente mudar isso vai ser uma bofetada. Quer dizer, nós temos que pensar não nos nossos parceiros somente, nós temos que pensar no interesse brasileiro. Quer dizer, se interessar o Brasil fazer isso, vamos fazer. O governo do presidente Lula e da Dilma tem a percepção de que a Aliança Brasil-Argentina é o centro do processo de integração. E o Mercosul é central nisso. O Mercosul precisa se expandir, se incorporar outros países para que possa fazer o que eles tinham pensado originalmente, quer dizer, fazer a expansão para que essa opção sul-americana possa ganhar força. E isso não foi o que aconteceu, quer dizer, em termos de integração regional, o que se viu nesses últimos 12, 13 anos foi a desintegração regional. Quer dizer, toda a estratégia brasileira caiu por água abaixo quando surgiu a ALBA, né, a Aliança Bolivariana, e depois agora com a Aliança do Pacífico. Então, o Brasil ficou a reboque dos acontecimentos aqui na região, inclusive no Mercosul. A tarifa externa comum nos coloca que nós não podemos decidir isoladamente com autonomia as alíquotas, as tarifas que interessam somente ao Brasil. Nós temos que olhar também com a Argentina, Paraguai, Uruguai e agora a Venezuela. O que eu chamo mínimo divisor comum, ou seja, a pior proposta entre os 4, agora 5, é que prevalece. Porque é ela que vai ser levada para negociar com os outros. E aí ninguém quer. É tão ruim a proposta que acaba não dando nenhuma conotação técnica razoável, viável de ser negociada. Na hora que nós transformamos o Mercosul num acordo de livre comércio, como é o NAFTA com o Canadá, México e Estados Unidos, nós continuaremos com 0 de alíquota entre nós. Mas cada um poderá praticar extra-regional as alíquotas que preferir. Então, se o Brasil quer ter um acordo com a África do Sul ou com a Índia, a Argentina não quer, nenhum problema, deixa a Argentina lá. Nós vamos fazer o nosso acordo. Eu acho que foi uma exceção, um excesso de ambição, desculpe, senhores embaixadores, na época do Itamaraty, imaginar que nós poderíamos ter uma união aduaneira com a economia de cada país, sem uma convergência macroeconômica, em primeiro lugar, e com economias tão heterogêneas, tão diferentes do ponto de vista da sua estrutura e da sua capacidade. O candidato Macri já anunciou que quer transformar o Mercosul num acordo de livre comércio. A posição do Brasil não pode ser diferente. Se nós resistirmos em transformar a União Aduaneira para livre comércio, nós vamos estar presos no passado, retardando a integração do Brasil na economia global e na contramão, inclusive, nesse momento, até que a Argentina toma uma posição mais agressiva. No próximo bloco, Brasil, Argentina, as relações comerciais. O Mercosul representava 16% do comércio exterior brasileiro. Hoje não representa 10%.